Estou falando da cidade de Porto Nacional, no Tocantins. E quero trazer para você 3 assuntos. Vamos lá? O primeiro, sábado passado, no jogo Grenal, no campo do Internacional, Beira Rio, uma senhora entrou com seu filho menor, uma criança que deve ter uns 8 anos, 9 anos no máximo, inadvertidamente, na torcida do lado do Internacional. E não é que essa senhora foi maltratada por uma outra senhora torcedora do Internacional? Cadê a sensibilidade da mulher, a sensibilidade de mãe, que aquela outra senhora deve ser uma mãe? Cadê a sensibilidade? Como ela pode deixar que a questão de time, de amor ao seu time, essas coisas, né? Como pode deixar que isso seja superior, né, à questão dela ser mãe, de botar uma criança em perigo, deixar aquela criança apavorada, chorando, como vocês podem ver a imagem. Então, gente, é uma questão a se pensar, né? Temos que, até mesmo as famílias, têm que repensar o convívio social, que o amor entre nós, o amor entre os povos, volte a reinar no nosso país. Bem, o segundo assunto, eu quero me referir ao general Paiva, um general de exército, que, ao se manifestar a respeito do que Bolsonaro falou sobre o governador Flávio Dino, do Maranhão, chamou o Bolsonaro de impatriota, adjetivou o Bolsonaro de coisas que não é decente para um general falar para o seu chefe maior, que é o presidente da República. Afinal de contas, o presidente da República é o líder, é o comandante de todas as forças armadas do Brasil. Então não cabia ao general Paiva, apesar de ter o viés ideológico comunista, vermelho, mas não cabia isso, ele se dirigir ao Bolsonaro nessas condições. Isso aí, gente, apenas comprova que nas Forças Armadas também o viés comunista ele está presente. É ilusão acharmos que nas Forças Armadas isso não ocorre, que não há militância. Esse episódio comprova que há sim, que há militância sim. E eu quero só esclarecer uma coisa a respeito do que disse Bolsonaro. Bolsonaro, ele é um paulista, pois nasceu em São Paulo, mas foi criado no Rio de Janeiro. E para nós cariocas, eu sou um carioca, para nós carioca, quando nós nos dirigimos ao povo do Nordeste, a gente chama normalmente eles de Paraíba, mas sem nenhum ato pejorativo. Não há nenhuma malícia nisso. No Rio de Janeiro, para se passar um fim de semana agradável, com boa comida, é na Feira de São Cristóvão, o espaço destinado aos Paraíbas. A Feira dos Paraíbas. E lá, na verdade, não é Paraíba só. É todo o Nordeste que está lá representado. Eu mesmo cansei de frequentar lá. Gostava muito de ir lá comer sarapatel. Então, para quem é carioca, o fato de chamarmos o povo do Nordeste de Paraíba, de Paraíba, não é nenhum ato pejorativo. E o seu Flávio Dino, se aproveitando disso, ele sim, um comunista do PCdoB, passou a acusar Bolsonaro aí, querendo denegrir Bolsonaro junto ao povo do Nordeste. Que o Flávio Dino faça isso é compreensível, é o papel dele. Que um general faça isso é de ficar realmente com a pulga atrás da orelha. E o terceiro assunto que eu trago a vocês é a respeito
do que o ex-senador Cristóvão Buarque, ex-reitor da Universidade de Brasília, né? Ele anda fazendo, levantando uma bandeira que o site 247 está comemorando, né? Está comemorando que lá a bandeira do 247 e do senador é que o Lula seja indicado ou premiado com o Nobel. Olha só, gente, o Nobel que premia todos os melhores cidadãos da humanidade, da Terra, né? Os melhores cidadãos que se destacam no ano, e aí destacar o Lula para o Nobel. Só se for para o Nobel da ladruagem, da roubalheira, da quadrilha. Porque é isso que o Lula é, ele é um quadrilheiro, né? Roubou o nosso país à vontade, né? Tem 14 milhões de brasileiros que estão felizes da vida com o que o Lula fez, né? Tudo na miséria, tudo passando necessidade. E aí vem um senador, um ex-senador, um homem capacitado que eu até apreço a ele. Acho ele um intelectual, um homem, poxa, mas que infelizmente o viés comunista, o viés esquerdista está no sangue, né? E aí ele vai, porque o Lula tem que ser indicado ao Nobel. Muito bem, né? Nobel não é para sair não, ô senador. Eu não estou aqui para dar lição para ti não, porque tu é muito mais capacitado que eu. Mas eu acho que você tinha que ter pelo menos um pouco de consideração com o povo brasileiro. Um homem que conseguiu fazer o que fez nesse país, que pegou nosso dinheiro e emprestou para um viés ideológico de transformar numa maluquice da cabeça deles, de alguns, Fidel Castro e tudo mais, para transformar a América do Sul numa colônia esquerdista de Rússia e China? Para com isso, né, senador? E aí, pegou o nosso dinheiro, que podia ter feito milhares de casas, milhares de creches, milhares de hospitais, né? Foi fazer porto lá em Cuba, foi dar dinheiro para Venezuela, para Angola, tudo no viés ideológico, né? E tomamos calote, não recebemos de ninguém. Isso aí foi para fomentar que a Odebrecht se tornasse uma grande empresa, como a Friboi também. E quando quiseram fazer da Friboi e da Odebrecht uma grande empresa, com estrutura mundial, o povo brasileiro passou fome para que eles ficassem bilionários. Não é, gente? Então são essas coisas que não se consegue entender como um senador da República pode dar apoio a uma bandeira dessa. Bem, gente, isso é por hoje o que eu tenho para comentar com vocês. E eu peço a vocês, se vocês gostaram, dê o like de vocês, se inscrevam no canal, que eu preciso muito da inscrição de vocês no nosso canal, no meu canal, tá? E que vocês comentem também, mesmo que seja até para comentar, não concordando comigo. E compartilhe, porque isso tudo dá visibilidade junto ao YouTube. Eu te agradeço. Até os próximos vídeos. Muito obrigado.